Mila e os pastores desta casa, né? Pastor Flávio, Luciana, Pastor Elzo, que sempre nos recebe tão bem. É uma honra estar aqui com vocês, meus irmãos. Muito obrigado por ceder, né, o púlpito, né, para que eu possa estar aqui trazendo uma palavra ao coração desta igreja. Amém? Estou aqui também com a minha esposa, a pastora Miriam. Hoje ela pôde vir, né, o meu filho Daniel. O Samuel está na célula também, né, que ele toca na célula. Enquanto isso, tem a família, está um para um lado, outro para o outro, mas Deus está trabalhando através de nós e por meio de nós. Amém? Glória a Deus, meus amados. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 13. Aleluia. Quando eu entrei aqui, meus amados, o João começou falando algo muito interessante a respeito do ID de Jesus, né? Nós precisamos estarmos preparados para esse ID, porque hoje a igreja tem se esquecido dessa verdade, né? Que nós fomos chamados, não foi para enriquecer, não foi para estar correndo atrás de valores, de bens materiais. Nós fomos chamados para o ID de Jesus, para curar outras vidas e para ser de bênção e cura na vida de outras pessoas. E é bem pertinente o que o João falou, porque nesta noite o Senhor quer falar conosco a respeito de cura, arrependimento, né? É impossível falar de cura e não falar também de arrependimento, de renúncia. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? Primeiramente, antes da leitura da palavra, eu peço aos irmãos que fechem os seus olhos. Quero fazer uma oração. Pai querido, nós bendizemos a Ti mais uma vez. Obrigado a Deus por esta oportunidade. Obrigado a Deus por este lugar de adoração, Pai. É aqui onde nós nos sentimos bem, Pai, na Tua presença. Onde há adoração, onde há adoradores, onde há uma igreja viva, Senhor, independente das lutas, das dificuldades, aonde há o Espírito Santo de Deus agindo. É lá que eu quero estar. É lá onde nós queremos estar, Senhor. Obrigado por esta igreja, por este ministério. Continue suprindo, continue fortalecendo, como já foi orado aqui neste púlpito, ó Deus, fortalecendo a vida dos pastores desta casa, independente das lutas, das pedradas, das investidas malignas do inimigo, querendo nos curvar diante das dificuldades e das lutas. Nós sabemos que há um Deus maior que está conosco. Por isso, Pai, nós queremos nesta noite Te bendizer mais uma vez. Eu entrego a direção desta palavra em Tuas mãos. Eu sei que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, e é com temor e tremor, Pai, que nós subimos sempre que estamos incumbidos de trazer uma palavra à Tua igreja. Assim nós oramos já agradecidos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Lucas capítulo 13, o João também falou algo interessante, né, do ID de Jesus, da leitura da palavra. Isso é muito importante. Nós estamos lá na Rocha Firme com 2 tipos de leituras. Nós estamos com uma leitura corrida de toda a Bíblia para aqueles que ainda não o fizeram, e uma leitura de aprofundamento. A leitura de aprofundamento, você lê um texto, um capítulo da Bíblia por semana. Eu estou dentro dessa leitura de aprofundamento, visto que já fiz as demais leituras outros anos. E é muito interessante, amado, quando Deus quer falar com a igreja. Antes de me dirigir até aqui, eu perguntava para Deus que palavra que o Senhor queria trazer para nós. E dentro da própria leitura diária, dentro das minhas meditações, na leitura de aprofundamento, o Senhor me deu esse texto aqui, que está em Lucas capítulo 13, versículo 10. A cura de uma mulher paralítica. E é nesse texto que nós vamos trabalhar nesta noite. Se a igreja puder ficar de pé em reverência à palavra, eu gostaria para a gente fazer a leitura. Amém? O texto diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe:
mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Glória a Deus, amado. Aplauda essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Aleluia, aleluia. Podeis assentar, meus amados. Meus queridos, essa palavra mexeu profundamente com o meu coração. Não só essa palavra, mas todo esse capítulo 13, porque durante toda a trajetória aqui que você vai lendo esse capítulo, nós percebemos o Senhor falando de dar frutos, nós percebemos o Senhor falando de arrependimento, nós percebemos o Senhor falando de cura. E aqui temos um texto em que nós observamos Jesus caminhando em direção a Jerusalém, no momento crucial da sua vida, no momento em que Jesus estava se dirigindo ali para o Calvário, para o seu sacrifício por nós. E o Senhor, Ele não... O interessante, meus queridos, é nós percebermos que Jesus, mesmo tendo uma missão tão árdua, uma missão tão difícil, que era entregar a sua própria vida na cruz, Jesus não parou para ficar lamentando, Ele não parou nenhum momento para ficar se maldizendo, ou reclamando, ou murmurando. Pelo contrário, Ele cumpria aquilo que o João falou aqui, o ide, pregando, exercendo o seu ministério de cura, de libertação e do ensino da palavra, o tríplice ministério de Cristo. E o Senhor, Ele, naquele momento decisivo, né? Provavelmente a sua última jornada para o Calvário, aconteceu que Ele passou naquela sinagoga, entrou naquela sinagoga para curar uma mulher no dia de sábado, que o sábado para o judeu, como a igreja já conhece, né, segundo as escrituras, né, segundo Êxodo capítulo 20 e outros textos, é um dia sagrado, um dia de descanso, onde não é permitido executar nenhum tipo de trabalho. E o judeu zeloso da lei, ele levava a ferro e a fogo esse trecho da lei, essa ordenança divina, e ele não estava disposto de maneira nenhuma a quebrar esse mandamento. Eles não estavam. Mas aqui nós vemos, meus amados, Jesus passando ali, pregando naquela sinagoga, e naquele momento uma mulher entra naquele ambiente, aquela mulher que estava encurvada há 18 anos. O texto diz aqui, meus amados, que aquela mulher, ela, quando entrou, Jesus, mesmo ali trabalhando, ocupado nos seus afazeres, na pregação da palavra, Jesus viu aquela mulher. É muito interessante quando diz Jesus vendo-a. Isso me chama a atenção, porque muitas vezes na nossa caminhada, nós imaginamos que o Senhor, chega um momento que a gente está vivendo tão no automático nas nossas programações, nas nossas lutas diárias, que nós começamos a ver, às vezes, a nossa fé, né? Ela vai enfraquecendo muitas vezes, você vai ficando cansado, e você começa a se perguntar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo, da forma que estou trabalhando? Será que o Senhor está me vendo? Querida igreja, Deus, Ele nos contempla a todo instante. O Senhor olha
para o seu povo querido, porque o Senhor nos chamou, não foi para nos deixar sozinhos. A palavra de Deus é bem clara quando o Senhor falou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos nos fortalecer com essa palavra, de saber que o Senhor, Ele não nos chamou para nos abandonar. Se Deus nos chamou, se Deus te chamou para exercer um ministério, seja qual for o ministério, é porque o Senhor, Ele quer te curar também através desse trabalho, através desse chamado, e Ele vai te capacitar. E Ele vai te capacitar, isso não tenho dúvidas, meu amado. Então nós vamos perceber que ao longo dos evangelhos, a gente via Jesus sempre operando curas no sábado. Mas Jesus fazia isso, era para chamar a atenção, era para afrontar aqueles líderes religiosos? Claro que não. Claro que não, porque o Senhor Jesus, Ele disse: eu não vim para anular a lei. Pelo contrário, eu vim para abrogá-la, eu vim para complementá-la, eu vim para cumpri-la. A lei se cumpre em Cristo. E Jesus, quando Ele entrou nessa sinagoga, o texto diz que quando Ele viu aquela mulher, aquela filha de Abraão, como o texto vai dizer, chamou-a a si. Então aqui é muito interessante, amado. Primeiro o Senhor, Ele não nos vê. Primeiro o Senhor nos vê, depois Ele nos chama. Ele nos chama para perto. E o texto diz que enquanto Jesus estava ali, pregando, as pessoas estavam na expectativa do que Ele ia falar, do que Ele iria falar. Principalmente os líderes religiosos. E aquela mulher também, ela se dirigiu até a sinagoga porque no seu espírito havia sede da palavra. Havia um desejo, havia uma expectativa de ouvir era a voz de Deus. Eu creio que quando aquela mulher ouviu falar que Jesus estava ali, aquela mulher não hesitou. Aquela mulher não pensou duas vezes, ela não se prendeu a aspectos da lei. Ela falou: eu quero conhecê-lo. Eu quero estar lá. Sabe, meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, eu estava meditando, é que aquela mulher encurvada, ela não podia erguer a mão, ela não podia glorificar a Deus, ela não podia fazer o que eu e você fazemos dentro de uma igreja. Erguer as nossas mãos, olhar para o alto, porque ela só olhava para baixo. 18 anos. E toda vez que nós vimos um número, uma data, uma certa repetição de um certo número, quantidades dentro da Bíblia, pode ter certeza que ali tem algum significado. 18 anos para o judeu é muito simbólico, geralmente está associado à bênção e à vida. Aquela mulher sofreu todo esse tempo e a gente não vê a Bíblia falar em nenhum momento que aquela mulher murmurou. 18 anos é uma vida. Eu olho para o Daniel, vai fazer agora esse mês, 18 anos, é uma vida. Pensa você viver 18 anos numa situação terrível como aquela. Pensa nas humilhações que aquela mulher passou. Se hoje a sociedade, ela não poupa pessoas que têm uma deficiência física, imagine naquele tempo. Então dá para perceber, igreja, como aquela mulher, ela tinha tudo para se recolher, para se encolher e dizer: eu não vou, estou cansada de ouvir o que as pessoas falam comigo, dos olhares. Sabe por quê? Naquela época, quando alguém estava enfermo, e isso ainda retumba hoje na nossa sociedade, quando alguém fica doente de uma doença crônica, as pessoas perguntam: será que essa pessoa aí o que será que ela fez para estar merecendo tudo isso? Isso vem de longe. Mas aquela mulher, ela tomou um posicionamento. É o que nós também precisamos tomar, posicionamento.
Hoje é um culto na semana. O bispo Cacá falou para mim assim: a igreja de domingo ela está lotada, mas hoje não tem tanta gente. Não é diferente lá também. De quarta-feira, quando a gente vai pregar, é essa quantidade de pessoas. Sabe, irmãos, o cansaço físico, as lutas, as dificuldades, muitas vezes impedem algumas pessoas de virem para a igreja. Mas deixa eu te falar, bem-aventurado é você, que mesmo diante dessas dificuldades, do cansaço do dia a dia, decidiu estar neste lugar. Decidiu estar neste lugar, porque é isso que o diabo quer, nos encurvar, nos deixar olhando para o chão, nos esmorecer com palavras de desânimo. E meus irmãos, pode ter certeza, quem usa de desculpa para não estar na igreja, por causa de cansaço ou qualquer outra coisa que seja, sempre usando a mesma desculpa para não estar nos cultos na semana, porque geralmente a nossa cultura é essa. A gente valoriza demais o culto do domingo, um culto de ceia, mas um culto na semana a gente minimiza. A gente fala, é um culto simples, é um culto menor. É isso que eu costumo falar lá na igreja. Mas na verdade, irmãos, aquela mulher ali, ela era assídua. Ela ia sempre na sinagoga. Quando ele diz era uma filha de Abraão, era uma frequentadora assídua, uma mulher ali forjada na fé. Ela caminhava pela fé. Por que filha de Abraão? Filha na fé. Ela cria no Deus vivo, no Deus de Abraão. E aqui, meus queridos, quando aquela mulher, ela vai para aquele lugar, ela passa por cima de todo o seu sofrimento. Ela não se prende, a nada. Ela continua o seu caminho, porque ela precisa de Jesus. Ela entende que ela precisa de cura. E eu e você também, nós precisamos entender dia após dia que nós não devemos se prender às nossas limitações humanas. Aquele que quer crescer, aquele que quer avançar, ele precisa dizer como salmista: a minha alegria está todos os dias na casa do Senhor. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe da tua presença. Não é que a presença de Deus está só neste lugar. Mais vale um momento com Deus do que 1000 momentos alegres, felizes, entre aspas, mais distante dele. Mais distante dele. E como eu falei no início, é impossível falar de cura e não falar de arrependimento, porque está muito ligado. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela está entregando sua vida para quê? Para ser curada. É um encontro. É ali onde a cura acontece. Primeiro acontece uma entrega, para que depois eu seja curado. É que na nossa cultura nós enxergamos a cura somente quando há algo espetacular. Mas a maior cura que eu pude experimentar na minha vida foi aos 26 anos ter me encontrado com Jesus Cristo. E lamento porque não fui tão cedo. Porque, meus amados, não há dúvida de que todos os homens, a partir de Adão, eles têm necessidade, precisa se arrepender, é necessário, para que nós possamos ter um relacionamento correto com Deus. Eu sempre almoço lá no meu trabalho, e às vezes junto com uma moça que vai no mesmo horário, e ela tem um sobrinho que está preso. E ela falou assim: Henrique, eu fui visitar fulano de tal lá na cadeia, e eu levei um óleo, e eu ungi ele, e eu orei por ele. E eu falei: glória a Deus. Mas e como é que está a sua vida, a sua frequência na igreja, o seu caminhar com o Senhor? Porque eu sei que ela frequentava uma igreja. Ela falou: eu vou de vez em quando. E eu falei para ela: olha, quem cura não é o óleo, não é simplesmente você chegar e orar e invocar o nome de Deus,
Porque a palavra de Deus fala que somente gritos vazios o Senhor não ouve. Para sermos curados, igreja, nós precisamos caminhar diariamente com o Senhor, nos arrepender todos os dias. Para que esse relacionamento, ele seja um relacionamento perfeito, é necessário darmos a real importância ao arrependimento. Daquilo que o Senhor fala nas Escrituras. Os grandes homens de Deus pregaram sobre arrependimento. E hoje quase não se prega nos púlpitos. É por isso que eu achei interessante chegar aqui. O João está falando sobre o ID, o culto que eu fiz com os jovens, o que eu falei para eles. E eu achei isso muito tremendo. Porque eu entendo que não dá para subir num púlpito, não dá para vir a este lugar e eu trazer simplesmente uma palavra de consolo, digamos assim, de autoajuda, que é o que tem mais acontecido hoje. E o João falou algo também interessante: nós não precisamos de palavras bonitas, nós precisamos é de Cristo. Nós precisamos é sentir essa presença gloriosa diariamente. Porque num dia, meus amados, que eu e você nos acostumar com o Evangelho e a gente não sentir mais a presença de Deus, não faz sentido. Porque é que Jesus diz na sua palavra que naquele dia muitos vão tentar entrar e não poderão. Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Ele está falando isso para quem está na igreja. É para nós, né, aqueles que se acostumam com a religiosidade, frequenta, vem, a palavra não faz mais diferença. Faz diferença entre eventos dentro da igreja. É isso que eu costumo pregar lá para o nosso povo também. João Batista pregou arrependimento em Marcos 1,15. Ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Parece que essa palavra foi escrita ontem. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mude de atitude. Mude de atitude. Irmãos, hoje o que me incomoda, pastores, é você estar na igreja e você ver que a igreja está muito parecida com o mundo. O mundo não se preocupa em imitar a igreja, mas a igreja se preocupa demais em querer se parecer com o mundo. Parece que as pessoas ainda não entenderam o que é arrependimento. O apóstolo João, ainda em Apocalipse 2,5, ele vai dizer, ele vai exortar a igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Essa palavra, meus amados, em todo tempo ela fala comigo: se arrepende, porque senão eu vou mover o teu castiçal. O castiçal pode ser, amado, entre tantos simbolismos da Bíblia, pode ser a nossa salvação. Sabe, pessoas que começaram bem. Há muitas pessoas na Bíblia que começaram tão bem. Tinha posição, eram aclamados pelas pessoas, né? Como é o caso de Saul, porte físico invejável, diz as Escrituras. Aparentemente um homem de boa presença, né? Bonito, digamos assim. Começou bem, mas depois foi rejeitado por Deus. Eu creio que o fervor no seu coração, a chama foi se apagando e ele não se preocupou com isso. Deu mais crédito à sua posição, ao cargo que ele ocupava, as aclamações das pessoas. O orgulho tomou conta do seu coração, porque o seu coração não foi curado. O Senhor nesta noite quer falar conosco está falando conosco sobre cura. A partir da cura física desta mulher, o Senhor está indo mais além. O Senhor quer nos curar internamente, interiormente, uma igreja curada nos seus relacionamentos,
Os grandes embates que nós temos, pastores, é dentro da igreja. É onde o nosso semblante mais descai, é onde a gente chora mais, é por causa dos embates internos. Não é nem a perseguição lá fora, porque a estratégia de Satanás mudou. Lá fora, qualquer pessoa diz que é evangélico e que vai à igreja. Vai evangelizar qualquer pessoa para você ver a barreira hoje. Não, eu escuto o pastor fulano de tal na TV. Não, eu vou na igreja tal. Não, eu conheço a palavra. Não, eu tenho muita fé em Jesus. Mas quando você se aproxima ali com um prisma maior, né, ali como se fosse com uma lupa, e você acompanha aquela vida de perto, não é nada daquilo, são vidas vazias. São vidas vazias, porque não deram crédito ao que a palavra de Deus diz: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E o próprio Jesus, ele enfatiza a questão do arrependimento. Eu meditei muito nisso no começo desse texto, e isso está tão dentro de mim. Essa palavra já vinha sendo trabalhada de um modo tão íntimo, que quando a Kelly, eu não sei nem quem é Kelly, está aqui a Kelly? A secretária? É Kelly o nome dela? É? Mandou a mensagem perguntando se eu pregaria. Eu falei, sim, né? Pode marcar que eu vou. E até achei melhor, pastor, porque o pastor às vezes passa o ano me chamando e tem programação, né? E como eu já dei minha palavra lá, a nossa célula mudou para hoje. Eu falei, não, eu já tenho lugar para ir. Vocês vão para a célula e eu vou lá na igreja, chamados para servir. E eu já estava estudando esse texto. E Deus colocou esse texto no meu coração. Aqui no começo, olha o que diz a palavra: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns dos que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios. E respondendo Jesus disse: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Eu estava lá na Paraíba no começo do ano, e eu tenho um sobrinho que ele é muito culto, ele trabalha no Ministério Público, né? Quando a gente vai, eu gosto muito de conversar com ele, e ele é casado com minha sobrinha. Só que eu tenho mais abertura para falar de Jesus com ele do que minha sobrinha, que ela tem um coração mais fechado na religiosidade, que eles são católicos. E ele gosta de fazer perguntas. E eu estava dando o meu testemunho para ele, ele tinha comprado o meu livro, né? E eu levei o livro quando fui para eles. E ele falou assim: Henrique, eu acho muito bonito o seu testemunho, o testemunho do Joaquim, não é? Você que veio de uma situação bem diferente da homossexualidade, o Joaquim veio das drogas. E vocês dão testemunho que vocês se libertaram. E eu vejo isso na vida de vocês. Tá, mas agora eu te pergunto, e eu, que nunca bebi, nunca me prostituí, nunca fumei, nunca tive nenhum desses vícios, nunca me perdi como vocês, e eu? Eu falei, do mesmo modo você precisa de Jesus Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a pergunta que tem atravessado séculos. As pessoas acham que só quem precisa de Jesus é quem veio de uma história terrível, quando na verdade todos nós nascemos em pecado. Todos nós de igual modo precisamos de cura. Foi a pergunta que Jesus fez: vocês acham que aqueles galileus que foram mortos e Herodes misturou o sangue dele nos sacrifícios, você acha que é porque eles eram mais pecadores que vocês? Não, Senhor. De igual modo, se vocês não se arrepender, vocês vão perecer. Igreja, o chamado do Senhor, a palavra do Senhor nesses últimos tempos tem sido muito nítida para nós como igreja. Arrependa-se. A gente pensa que esse arrependimento é para quem está fora, é também, mas é para nós, porque nós temos nos perdido dentro da igreja, brigando, se digladiando, se envaidecendo, por causa de cargos, por causa de coisas tão pequenas. E há pessoas dentro da igreja, irmãos, que estão
encurvadas mesmo, como aquela mulher, doentes espiritualmente, e nós precisamos urgentemente ser sarados das nossas emoções. Irmãos, eu percebi que eu estava adoecendo no final do ano passado, por causa de questões dentro da igreja. Por isso que eu te falo, nós estamos adoecendo muitas vezes dentro da própria igreja. Por isso que o Senhor, Ele é muito enfático, né, quando Ele nos chama para o ministério pastoral. Ele fala, procura, né, o conselho que Paulo deu para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Amado, a nossa missão é essa. O Espírito Santo do Senhor falou assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Pastoreia a tua própria vida, a tua família, pastoreia a igreja que eu coloquei diante de ti. Não se prenda a essas questões menores e anuncie o Evangelho, que eu vou trazer cura e restauração a partir do momento que você não se importar menos com essas coisas e dar ouvidos àquele que está cuidando de você, que sou eu. E foi aí, meus amados, que eu pude respirar. Nós precisamos de cura no nosso espírito, como aquela mulher. O encontro dela com Jesus trouxe cura para o seu espírito. Por quê? Porque o meu espírito anseia por Deus. A minha carne deseja demais as coisas daqui, mas o meu espírito anseia por Deus. Aquela mulher teve cura, a alma sarada, por quê? Porque ela já estava bastante machucada, sofria muito desprezo. A alma foi sarada. E também o seu corpo foi sarado, porque ela pôde olhar para o alto. E isso nos lembra o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o socorro que nós precisamos. Pastores, irmãos, obreiros desta casa, o nosso socorro vem do alto. O Senhor chamou vocês, chamou a mim, a vocês, não é porque nós somos melhores, é porque o Senhor está primeiramente forjando o nosso caráter, curando. Ele curou o nosso espírito, porque para você ter um relacionamento perfeito com Deus, como foi dito no início, primeiramente esse encontro sarou o nosso relacionamento com o Criador, e nós fomos sarados para trazer cura a outras pessoas. E às vezes a gente esquece, irmão, às vezes a gente esquece, e às vezes a gente começa a bater boca, às vezes a gente começa a querer medir força ali, quando na verdade quem batalha, quem guerreia por nós obreiros, por você, amado que está aqui na igreja, nós, povo de Deus, quem guerreia é o Senhor. Nós precisamos entender que a nossa guerra não é com pessoas, mas para isso nós precisamos ser curado, corpo, alma e espírito. E o interessante é que Jesus, ele não fez sensacionalismo. Jesus, ele não usou palavras bonitas, né? Muitas vezes a gente acha que uma oração longa, e você invoca os céus e a terra, Abraão, Isaac, Jacó, e aquilo vai acrescentar uma cura. Não, Jesus simplesmente chamou aquela mulher, e Jesus disse para ela, aqui no versículo 12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Autoridade, ela é colocada dentro de nós através do Espírito Santo. Não são muitas palavras. O mover de Deus, o homem e a mulher de Deus que tem autoridade, não precisa querer mostrar que tem autoridade. A autoridade, ela é vista no dia a dia, no seu viver, no seu caminhar com Cristo, no seu testemunho. E na hora da cura, quando Deus manda você impor as mãos sobre alguém, declarar uma palavra sobre alguém, eu creio que a cura logo vem.
Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez por aquela mulher. Estás livre. E ele só impôs as mãos e logo a coluna daquela mulher se endireitou. Muitos dizem que aquela mulher estava endemoniada, possessa. Eu não vejo assim. Eu vejo como uma doença que deu na coluna dela. Claro que o texto aponta que foi um espírito maligno, uma enfermidade ali, não foi natural, foi algo maligno sobre a vida dela. E eu creio que é porque aquela mulher era diferenciada, filha de Abraão, quer dizer, ela estava buscando ali sempre encontrar realmente a vida, e ela encontrou quando ela encontrou Cristo. E todos nós que buscamos andar na presença de Deus corretamente, nos esforçando, porque perfeito nós não somos, virá retaliações, vem retaliações. Foi louvado aqui bem mesmo, o Senhor sabe como Ele fala, para o medo não nos parar. Vem medo na nossa caminhada, vem impedimento para o inimigo querendo nos curvar ali, como se ele fez isso com Jesus, imagine conosco. Se o inimigo foi no deserto tentar a Jesus, imagine o que ele não fará com nós meros mortais. Mas quem está em nós é muito maior. Aquele que está em nós é quem luta nossas batalhas. A palavra de Deus fala que aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos embaixo da sombra do Cordeiro. Igreja do Senhor, nesta noite, o Senhor está nos curando. O Senhor está trazendo cura, mas através de quê? Da própria palavra. Porque quando eu ouço essa palavra me cura. Ela me liberta. Com esse gesto de Jesus, ele demonstrou amor. Jesus demonstrou um amor profundo, porque ele viu a necessidade daquela mulher. E aqueles religiosos não. Eles estavam mais preocupados com a forma do seu culto. Mas Jesus, compassivo, chamou aquela mulher para perto de si, assim como nos chama, assim como nos cura. Pensa bem, irmãos, se você olhar para dentro de você, se você fizer uma autoanálise de quem você é, de quem eu sou, estou falando por mim também. Pensa bem, se você não olha para você e fala, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Porque se compadece de uma pessoa como eu, falho, que erro todos os dias, que fico brigando muitas vezes com Deus, teimando muitas vezes, saindo da rota muitas vezes. E o texto diz aqui no versículo 14, quando Jesus impôs as mãos sobre ela, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Aquele homem ficou indignado. Ao invés de ficar maravilhado com a cura, ele ficou indignado. O que é isso, irmãos? É orgulho. É o orgulho, é a religiosidade falando mais alto. Agora, por outro lado, nós vamos ver o resultado das pessoas que estavam ali. Quando a resposta de Jesus foi muito apropriada. Ele falou: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? Ali eu imagino o silêncio que ficou. Eu imagino o silêncio, porque se nós observarmos, o líder da sinagoga nem coragem de se dirigir a Jesus ele teve. Ele repreendeu as pessoas, mas era uma indireta para o próprio Senhor. Mas o Senhor era direto, incisivo. E toda vez que o Senhor confrontava os judeus, os fariseus, ele estava pregando para eles o arrependimento. Arrependam-se. Eu creio que naquele grande dia,
onde haverá muitas surpresas. Eu creio que quando a palavra de Deus fala que aqueles que forem expulsos da presença do Senhor e forem lançados na fornalha de fogo ardente, diz ali, haverá choro e ranger de dentes. Eu creio que o choro e o ranger de dentes será mais daqueles que estiveram tão próximos do caminho e não entrou. Daqueles que conheceram a palavra tão bem, mas no seu íntimo rejeitava o Senhor. Porque aqueles homens ali estavam usando a palavra de Deus para que a mulher não fosse curada. Ali faltava misericórdia. Ali faltava um verdadeiro arrependimento. Esse líder, ele agiu exatamente como o diabo. Usou a palavra. Ele usou textos ali de Deuteronômio 20, Êxodo 20, Deuteronômio 5, a respeito da guarda do sábado. Falta de entendimento espiritual. Já estou quase no fim, meus amados. E nós, levando essa palavra para nós, aplicando essa palavra para nós, irmãos, nós temos algumas lições. Nós conseguimos tirar algumas lições daqui. E a primeira delas o lugar, em primeiro lugar, é a história da mulher. Ela nos ensina sobre o olhar compassivo de Jesus. E ao mesmo tempo é um convite à compaixão. Igreja do Senhor, volte a ter compaixão do próximo. Volte a ter compaixão do próximo. Muitas vezes nós nos tornamos rígidos demais na nossa religiosidade. O texto diz que aquela mulher ali, ela ficou quieta, ela não gritou por socorro, ela não esperneou, ela não... diferente do cego de Jericó, que ele gritou mesmo. Mas o Senhor a viu. O Senhor teve compaixão. E quantas pessoas passam pela nossa vida e nós temos condições de dar uma palavra, de estender a mão e declarar a cura em nome de Jesus. E às vezes nós deixamos de fazer isso. No nosso dia a dia, porque nós somos a igreja de Cristo. O Espírito que habita em nós é Espírito de vida. Muitas vezes nós achamos que só acontece a cura quando tem um culto, que culto abençoado, quando o pastor impõe as mãos, quando na verdade a palavra está conosco, a palavra de Deus está junto de nós. O Senhor falou: eis que lhes dou poder para expulsar serpentes e escorpiões e toda a fúria do inferno, e se beberdes até algo que está ali envenenado, alguma coisa mortífera, o Senhor vos dará livramento. Nós estamos negligenciando o poder que há em nós, o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em nós. A segunda coisa, segunda lição para nós aqui, o texto vai mostrar que aquela mulher não apenas ela foi curada da sua deformidade, mas foi liberta das garras de Satanás. Irmãos, muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que você fala: não é possível. Esse camarada, essa camarada, não é possível dizer que ama o Senhor, que é crente, não. Porque é uma agulhada atrás da outra na tua vida. Mas a palavra que o Senhor traz para nós é: arrependa-se, seja curado, seja curada. Isso é para nós, igreja. Isso é para nós que cremos, é para nós que gostamos de palavras que nos confrontam, de palavras que eu gosto, de palavra que me tira do comodismo, que faz eu olhar para dentro de mim, ver a minha miséria, o quanto eu sou mesquinho. Isso nos mostra que Jesus traz uma libertação integral para nós. Mais uma vez, corpo, alma e espírito. Às vezes nós somos ágeis, rápidos para buscar soluções para os nossos problemas diários, mas nós não reconhecemos a nossa enfermidade espiritual. Sente uma dor, já vai ao médico.
Mas muitas vezes o nosso coração se endurece, nosso coração começa a esfriar, a nossa frequência na igreja começa a declinar. O temor a Deus, você percebe que vai se esvaindo. O temor aos seus líderes, aos seus pastores começa a declinar. E a gente às vezes nem se importa com isso. Quando nós temos o médico dos médicos, recorrer a Jesus, buscar que Ele nos encha novamente do fruto do Espírito, né? Do fruto do Espírito: amor, longanimidade, paz, bondade, temperança, mansidão. Porque é disso que nós precisamos. E em terceiro e último lugar, a história dessa mulher nos ensina que a maior tragédia é a dureza do nosso coração. A dureza de coração, irmãos, é a pior coisa. Um coração endurecido que não teme mais a Deus é terrível. Quando você perceber que você está vindo à igreja e que as palavras já não fazem mais sentido para você, ou que você sabe demais, ou que você não precisa daquela palavra que é muito comum, nós devemos tomar cuidado, que nós estamos no caminho da derrocada. A palavra de Deus é sempre viva. A palavra de Deus, ela traz vida em todo tempo. Quando Deus levantar alguém na tua vida, quando você for exortado, ministrado por alguém, quando você vem a esta casa ouvir uma palavra, não minimize em nenhum momento, não se acostume com os cultos. O pastor Cacá o bispo já pregou isso. O pastor Elzo já pregou isso várias vezes. Se essa palavra está se repetindo muitas vezes, é porque é pedagógica. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando conosco. Ele está mandando que nós venhamos nos arrepender, curar, perdoar, para que sejamos curados, para que a cura venha. E talvez aqui nesta noite, meus irmãos, muitos de nós possamos, você e eu, né? Talvez, quem sabe como é que está o teu coração. Talvez você está encurvado pelo peso de uma luta que você está enfrentando, de uma dificuldade dentro do trabalho, até mesmo dentro da igreja. Talvez o seu semblante descaiu e você está hoje, né? Chegou aqui hoje cabisbaixo. Mas o Senhor nesta noite, Ele veio para dizer para você: não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, eu estou te curando. Eu estou te vendo como vi aquela mulher. Eu estou te chamando para perto novamente. Ainda que ninguém esteja te vendo, eu estou contigo. Diz a palavra do Senhor, meu amado. A doença daqueles homens era grave demais. Dureza de coração. Uma das coisas que mais eu temo é ficar com meu coração endurecido. É achar que eu já sei das coisas. É não ouvir mais uma pessoa, uma criança, é não ouvir mais um adolescente, é não querer mais estar num culto de jovem, é não querer se reunir numa mesa com adolescentes, porque eu acho que eu sou já o bambambam. Quando Deus tem muitas coisas para nos ensinar, principalmente através de uma criança. Eu fui ministrado com a vida da Isabela, né? Eu fui ministrado quando cheguei aqui com a vida da Isabela. Ela dançando timidamente. E eu falei, como uma criança é simples, é pura. Nós adultos não teríamos coragem de ficar aqui. E ela dançando para o Senhor, olhava para o pai, olhava para o pastor, não é? Porque eles querem a nossa aprovação. Mas antes de tudo, ela já está aprendendo a louvar ao Senhor. E na sua singeleza, na sua simplicidade, ela não se importou do jeito que ela estava dançando. E nós às vezes somos tão cheios de sofismas, tão cheios de, isso não pode, eu devo estar assim, eu devo estar daquele jeito, né? Para Deus eu tenho que, sabe, irmãos, espontaneidade. Deus gosta quando eu sou sincero, quando eu rasgo meu coração, quando eu digo eu estou fraco, eu estou frio espiritualmente, eu estou errando constantemente com o meu irmão. Me perdoa, Senhor, me cura.
E para finalizar, meus irmãos, isso é um grande alerta para nós. Essa palavra é um grande alerta para mim e para você, porque muitas vezes nós não estamos mais nos arrependendo, nós não estamos mais dando crédito àquilo que Deus está falando. Mas eu creio, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor, dentro da igreja do Senhor, há o remanescente. Aqueles que não se dobram a Baal. Aqueles que se permitem ser curados. E aqui nesse ministério, chamados para servir, tem essas pessoas. Eu creio que esses homens e mulheres estão aqui neste lugar, porque Deus tem grandes coisas para fazer através de vocês. Talvez você ache, eu já fiz tanto, pastor. É uma gota d'água em relação ao que o Senhor faz por nós todos os dias. É uma gota d'água. Às vezes a gente fica anotando o que já fez. Eu estou cansado, chega, já fiz tanto. Não se canse. É um privilégio estar aqui. É um privilégio servir. E se você crê nesta palavra, se você quer realmente avançar, reconheça que precisa mesmo se dobrar diante do Senhor. Reconheça que está errando, reconheça que está necessitando de cura, como aquela mulher. Não se importe. Às vezes nós ficamos preocupados, eu sou líder, sabe? Irmãos, quantos pastores vai pregar lá na rocha? E quando convida, o pastor Cacá mesmo já viu, quando convida quem quer, né, se arrependa, vem aqui à frente. Quem quer uma oração, meu irmão, eu sou o primeiro aí. Eu preciso sempre, eu sou sempre necessitado dessa graça. Então, nesta noite, igreja, eu convido vocês aqui, pastor, com a permissão, venham até aqui à frente, em nome de Jesus, para que nós sejamos curados. Eu vou orar pela sua vida. Já passo para você, pastor. Venha até à frente, que eu vou fazer uma oração por nós aqui, porque nós necessitamos de cura. E eu sei que nesta noite você veio neste lugar. Você não queria outra coisa a não ser ouvir o Senhor falar dentro do seu íntimo.